com imensa alegria que nós estamos, né, no segundo, dando início ao segundo módulo. Espero que todos tenham participado da aula de abertura. Foi uma abertura sobre a vocação, que passou justamente todas as informações necessárias para que a gente possa dar o nosso pontapé aqui no nosso regional, né, contribuindo assim com essa formação, esse conhecimento, para que possamos realmente fortalecer a nossa caminhada. Sabemos que tem muitas dificuldades, tem algumas pessoas que sentem realmente dificuldade, né, pelo horário, mas, infelizmente, sempre vai acontecer, né, de um ou de outro, mas o importante é que fica realmente salvo, não é? Gravado, e as pessoas podem depois, na tranquilidade do seu lar, pode realmente beber desta fonte. Isso aqui é importante. Então, desejo a todos uma boa aula, tire suas dúvidas, perguntem, faça essa reflexão em cima da vocação, e com certeza será proveitoso para todos nós. Um beijo no coração. Pois muito bem, já iniciamos essa primeira fala e já vamos dar seguimento. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vitor, da Diocese de Palmeira dos Índios, Alagoas, e é uma grande satisfação estar com todos vocês, homens e mulheres, vocacionados. Hoje daremos ênfase a essa dimensão tão importante para o laicato, que é a dimensão da vocação. A nossa facilitadora é a Ana Lúcia. Daqui a pouco vou falar um bocadinho a respeito dela, para a gente conhecê-la mais. Antes disso, eu preparei uma oração que eu a recitarei para vocês, para todos nós. E é uma oração meditativa e cheia de reflexão. Reflexão muito importante para essa messe de vocacionados cristãos e cristãs, sobretudo de batizados e batizadas. É um Pai Nosso, contudo, não é um Pai Nosso, não é o Pai Nosso como a gente costuma rezar, mas é fundamentalmente um Pai Nosso que nos traz detalhes importantes a respeito de todas as coisas boas que nos unem. Esse Pai Nosso foi registrado por um irmão de caminhada, cujos pés tiveram e estão firmados na nossa realidade. E se são pés firmados em nossa realidade, são pés que sentem as particularidades dessa realidade. Então, vou pedir que todos me acompanhem ao recitar o Pai Nosso dos Excluídos, que nos diz assim: Pai Nosso que estais na estrada, Pai Nosso que estás na estrada, na rua, na favela, debaixo dos viadutos, desempregado, sem terra, sem esperança, sem dignidade, sem chance. Santificado seja o teu sangue, a tua luta, a tua vida. Venha a nós o teu calor, a tua sensibilidade e a tua misericórdia. Seja compreendida e aceita a tua presença, hoje, amanhã, em toda hora e lugar. Porque és o Deus dos pobres, dos pequenos, dos desvalidos, dos esquecidos, dos violentados e excluídos. O Deus que mora nos outros e em cada uma de nós.
que está na roça e na cidade, no céu e na terra, onde tudo isso acontece. O pão nosso de cada dia, o qual nem sempre chega a todas as mesas, ainda que assim rezemos sem cessar, dá-nos continuamente o pão da igualdade, da autonomia, da fraternidade e da cidadania, a nós e a todos os que têm fome dele. Perdoa-nos, mas de que, Senhor Deus? De muitas coisas que fizemos quando não deveríamos fazer, ou que não fizemos quando deveríamos ter feito. Perdoa-nos por não termos ajudado, por não termos partilhado, por não termos praticado a justiça, por não termos aberto a nossa mão, o nosso coração e os nossos braços para acolher, para perdoar, para servir, tal como teu filho fez e ensinou. Perdoa-nos assim como nós perdoamos, mas nós perdoamos quem mesmo? Somos capazes de perdoar de verdade? Perdoa principalmente, ó Pai, a nossa indiferença diante da dor e do sofrimento dos outros. Não nos deixeis cair nas tentações da hipocrisia, da incoerência, da falta de fé, de esperança e de solidariedade. Livra nossos irmãos da humilhação de terem a rua como morada, de andarem sem eira nem beira, de serem mortos em série e estupidamente. Livra-nos dos nossos fracassos como cristãos, como militantes, como homens e mulheres que buscam a nova terra e o novo céu, onde queremos um dia chegar. Pois tudo é teu, o reino, o pão, o poder, a glória, a vida e a vitória para sempre, quando todos haveremos de ressuscitar da noite escura e da rua sem saída. Amém? Amém. É preciso dizer também que a autenticidade da fé em Jesus nos leva necessariamente às periferias do mundo e ao abraço fraterno dos irmãos e irmãs que não são apenas pobres, mas empobrecidos por um sistema desumano. Em seu tempo histórico, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus revelou Deus a começar pelos pequenos, fazendo destes os prediletos do reino. A crença que nos leva para longe dos empobrecidos, dos marginalizados, que sofrem e são condenados a morrerem antes do tempo, é a crença, a fé do império. Não é a fé em Jesus, menos ainda a fé de Jesus. Então, nesse momento de saudação, eu acolho a todos e todas com o meu abraço fraterno, a todos os diocesanos e diocesanas desse nosso Regional Nordeste 2, especialmente aos diocesanos da minha terrinha querida, que é Palmeira dos Índios, e já venho falar da nossa facilitadora de hoje, que é a nossa irmã Ana Lúcia da Silva. Para quem não conhece a Ana Lúcia, ela compõe a Diocese de Salgueiro, Pernambuco, tem formação em pedagogia, é militante sindical e articuladora de pastoral, especialmente da juventude. Atualmente, a Ana Lúcia é coordenadora do Conselho Pastoral da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
em Salgueiro, e membro do Conselho Diocesano de Leigos da mesma diocese. Ana Lúcia, se seus slides estiverem prontos e se o seu apoiador já tiver com eles no gatilho, pode ficar à vontade. Um bom encontro e uma boa formação para todos nós. Boa noite. Eu estou de máscara. Não sei se está dando para todo mundo escutar direito, porque foi colocado um produto aqui no bairro onde eu moro e eu sou alérgica, sabe? Aí, para me ajudar a não ter uma alergia muito forte, então estou usando máscara. Seu áudio está perfeito. Está perfeito? Então, Tá vamos lá, ótimo. vamos continuar. Vamos continuar. Irmãos e irmãs de caminhada, boa noite. Muito obrigado, Victor, de Palmeira dos Índios, Inês, que é a nossa coordenadora do Laicato, do regional, a todos os irmãos e irmãs de caminhada, de todo esse regional rico e maravilhoso que nós temos. Então, o nosso tema de hoje é sobre vocação. Vale salientar que eu não pude participar sábado do encontro que aconteceu, do Nacional, mas vou tentar aqui, em poucas palavras, né, com a ajuda de todos vocês, nós vamos fazer esse encontro juntos, fazer com que este encontro possa acontecer. Então, vamos lá. Eu vou desligar aqui a câmera para facilitar um pouco também. Pronto. Vocação. Vocação laical, os primeiros chamados, nós vamos refletir um pouco, né? Como se deu esses chamados na Bíblia, na Palavra de Deus. E também vamos ver sobre vocação é graça. O segundo slide, por favor. Nesta arte aí, nós temos vários homens, mulheres, jovens, idosos, várias residências, o sol da esperança, e o que motiva é a palavra de Deus. Vale lembrar que esta arte ela foi criada para o Ano Nacional do Laicato, que aconteceu de 2017 a 2018. Então, nós refletíamos muito aqui no Regional Nordeste 2 e em todo o Brasil. Foi um momento muito rico, e se hoje nós estamos aqui também foi graças a este momento que nós vivenciamos do laicato, de grandes reflexões nas paróquias, né, principalmente aqui na paróquia de Salgueiro e outras, que nos ajudou bastante a conhecer o nosso papel enquanto cristãos na vida das nossas comunidades. Pode continuar, Edmar, por favor. Então, como nós já vimos em outras aulas que nós tivemos, em outros encontros, com Lucas, com Ana Neide, né, nós já estamos refletindo já bastante sobre a questão do laicato. E, assim, para todos nós já é bastante conhecido, né? Nós que temos uma vida de caminhada. A termologia vem do latim vocare, que significa convocar, chamar e escolher. Vocação, portanto, é um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Este chamado, ele é individual e ele possui características diferentes. Nem todas as pessoas são usados os mesmos meios, os mesmos instrumentos para acontecer este chamado, né? Deus sempre encontra formas e jeitos diferentes de fazer este chamado. A vocação leiga são todos os fiéis batizados que se colocam a serviço do Evangelho, como os ministros da Eucaristia, catequistas,
todos aqueles que participam também das diversas pastorais e movimentos, equipes de trabalho, todas aquelas pessoas que estão envolvidas no trabalho paroquial, todos nós que estamos ali participando, nós somos leigos e leigas. Porque o leigo, né, ele, como o Lucas até refletia com a gente antes, né, a gente quando usa no dia a dia, o leigo, para a gente, muitas vezes, era considerado como uma pessoa que é porque não sabia nada, né? Fulano é leigo, né? Mas para nós, na vida da igreja, na vida de cristãos, tem um grande significado. E é pela graça do batismo que nós somos incorporados a este reino anunciado por Jesus Cristo. Vocação, portanto, é graça de Deus. Todos somos profetas, sacerdotes e reis. Lembrando lá daquela brincadeirinha que Lucas fez conosco, né? Lá no grupo. Coloca naquelas figurinhas para ver o que cada um ia colocando, né? Então, todos nós somos profetas, sacerdotes e reis. Nós somos sujeitos eclesiais. E neste momento, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Assim, que é bem pessoal. É claro que muitos de nós não vamos lembrar, né? Mas quem lembra do batismo, do nosso batismo? Né? Quem lembra deste momento? Como foi este momento? Quem se batizou pequeno, né, enquanto criança, não lembra muito, é claro, né? Porque foi levado à igreja pelos pais e pelos padrinhos, que nos apresentaram a nova comunidade, onde nós recebemos o sinal do Espírito Santo, né? Lembrando que o próprio Jesus também foi batizado por João Batista, né? Então, nós somos batizados todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E através do batismo, nós nos tornamos cristãos. Nós começamos a fazer parte da comunidade cristã. Tem aquele canto que nos lembra bastante, não é? Assim, todo o processo de conversão, que é aquele banhados em Cristo, né? Somos uma nova criatura. Do mesmo jeito acontece no nosso batismo. E para a nossa família, geralmente é um dia de festa, é um dia de alegria. Se já é um pouco maiorzinho, né? Se já é um adolescente, passa por todo um processo, né? De catecumenato até chegar ao momento do batismo. Então, a partir do momento que nós somos introduzidos nesta vida paroquial, então nós somos esta nova criatura que passa a ter um nome, uma importância, né? Cada um com sua missão, e assim nós vamos seguindo o nosso caminhar dentro do seio da nossa família. Porque a primeira vocação, ela deve nascer e deve ser alimentada exatamente na nossa família. E quando nós fomos gerados, né, no seio materno de nossa mãe, da nossa família, então Deus tinha um propósito, né, para cada um e para cada uma de nós. Edmarto. Então, depois de refletir um pouco sobre esta vocação, a vocação à vida, a este chamado de ser cristão e de ser cristã, também nós iremos refletir
sobre a Sagrada Escritura. Como se deu na história esses diversos chamados. Então, nós vamos ver, começando pelos nossos patriarcas. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, lá no primeiro livro, no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que é o versículo, né? Aliás, o livro que fala da criação, nós vamos ver, Deus vai deixar bem claro para a gente, o primeiro homem que Deus chamou a sair de si, a deixar tudo e a segui-lo para uma nova terra, a terra que Deus tinha preparado. Este homem trata-se de Abraão, né? Abraão foi este primeiro homem. E Javé, pegando a nossa Bíblia, né? Javé disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Então, foi um chamado a cuidar do seu povo. E não era qualquer cuidado, né? Mas era um cuidado para que aquelas pessoas pudessem sempre estar em sintonia com Javé, com Deus, que nunca esquecesse da sua criação. Depois, o chamado de Moisés, nós vamos refletir. Está em Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. E depois lá no 17, né? Onde tem toda aquela passagem que é da sarça ardente, né? Onde Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Madiã. Então ele levou o rebanho até o deserto e chegando ao Monte Horebe, a montanha de Deus, aí o mensageiro de Javé apareceu a ele numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e viu a sarça, que ardia no fogo, mas não se consumia. E disse: vou me dirigir até lá para ver esta grande visão. Porque será que a sarça não se queima? Javé viu que Moisés se dirigia para olhar, e do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, nós, nesses primeiros dois livros, né, o livro do Gênesis e o livro do Êxodo, nós vamos ver como esse chamado, né, aconteceram a estes patriarcas. Na história também aparecem muitos profetas e as mulheres. Uma passagem muito conhecida nossa é a de Jeremias, que fala que antes de formá-lo, Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? Antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta das nações. Então, desde o nosso nascimento, né, desde que nós somos gerados, nós já temos uma grande missão de ser profeta, de anunciar a palavra de Deus. E em vários outros livros,
em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 21, Jesus chama também Samuel. E ele também dá o seu sim. Ele também responde: estou aqui. Em Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8, Efésios, capítulo 4, versículo 1, Amós, capítulo 7, versículo de 14 a 15, e tem tantos e tantos outros chamados, né, no Antigo Testamento, que são exemplos para cada um de nós e que nos ajuda na nossa reflexão e também na nossa caminhada. Continuando, Edmarto. Chegando no Novo Testamento, nós também temos o chamado de Maria, a mãe de Deus, a mãe da igreja e da humanidade. Ela que teve uma disponibilidade sem limites para aceitar o projeto de Deus. E neste mês de maio, assim, é um mês muito profundo, né? Principalmente para as comunidades marianas, que aproveitam para fazer uma reflexão sobre Maria e para beber, né, deste carisma para poder sentir força, sentir mais forte e mais firme na caminhada. E pegando a nossa Bíblia, em Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 56, tem toda aquela passagem, né, de Maria, quando ela começa exatamente a dialogar com o anjo e ela fica sabendo, né, que está grávida. Então, como está grávida, né? Uma jovem camponesa, se não era casada, tinha por trás todo um mistério. Então, logo de início, ela não aceita, né? Mas quando ela começa este diálogo com o anjo, ela também diz: eis a serva do Senhor. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É belíssimo, né? Este momento, para todos nós, católicos, que vivenciamos a nossa fé, este momento que Maria se coloca a serviço do reino de Deus. Depois, quando ela faz a visita a Isabel, né, que tem todo aquele canto, o Magnífico, e Maria diz, né, que minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva, porque com certeza naquela época, né, ela deve ter sofrido os preconceitos da época, né? Mas ela seguiu firme e forte na sua missão e na sua caminhada. Além de Maria, nós também temos tantas e tantas mulheres de coragem, de garra, que também deram a sua colaboração e a sua contribuição, e que são modelos por nós hoje. Edmarco, por favor. Então, nós, continuando, né, ainda no Novo Testamento, nós também vamos ver o chamado aos 12 discípulos de Jesus, e nos evangelhos de Mateus, capítulo 4,
versículo de 18 a 22, Marcos, capítulo 1, de 14 a 20, e Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Que esses homens viviam a profissão que tinha naquela época, né? Que era ser camponeses, pescadores, homens simples, rudes. E foi exatamente essas pessoas, esses homens, que Jesus chamou para segui-lo. Não foi uma grande multidão, né? Não foi multidões e mais multidões. As multidões já, no decorrer da caminhada, foram se aproximando, foram chegando, foram ouvindo também a palavra de Deus, né? Mas no início, esse chamado foram esses homens simples, humildes, porque eles foram capacitados depois, na caminhada, a continuar o segmento. E na história da humanidade, né, como eu já tinha falado também, nós temos várias mulheres, né? Nós temos a Sara, que é cheia de fé, está em Gênesis, capítulo 21, versículo 6. Tem Maria, irmã de Moisés, e também conselheira, que ela também tinha o dom de cantar, naquela época os salmos, né? Era muito, né? Eles faziam um pouco do apanhado da vida deles, como poesias, né? Raabe, que salvou a sua família, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Débora, juíza, profetisa e líder de guerra, em Jeremias, capítulo 5, versículo 7, né, ela que tinha uma grande liderança. As mulheres na história da humanidade ainda continua, né, com Ruth, fiel a Deus, capítulo 1, versículo 16. Ana, a mãe do profeta Samuel, que era uma mulher de bastante oração, lembra muito as nossas mães, que são mulheres que sempre estão ali de joelhos no chão, sempre rezando pela sua família, pelo bem de sua família, pela intercessão de suas famílias. Esther, capítulo 2, versículo 17, fala bastante da sua coragem. Isabel, como eu já falei antes, né? A prima de Maria. E Maria de Betânia, que ungiu Jesus depois de sua morte. E em todos esses chamados, houve uma resposta assim favorável. É claro que também, dentro de cada um, também tinha um chamado de medo, assim, diante daquele momento ali, até de certas incertezas, né? Mas sempre veio a resposta favorável, que era: eis-me aqui, aqui estou. Então, sempre teve essas pessoas na história da humanidade que se puseram à disposição de seguir Jesus. E trazendo hoje, agora, para a nossa realidade, né? O mestre nos chama, Edmarco, o mestre nos chama também, né? O bom pastor. Ele chama hoje nós que somos seus discípulos e suas discípulas. E como foi a resposta que nós demos de início, né? Foi uma resposta fácil? Não foi? Quais foram os instrumentos que foram utilizados para fazer este chamado a gente? Que cada um lembrasse um pouquinho, né? Eu lembro do meu chamado que, assim, já tinha sido tinha sido feito vários chamados, né? Eu já tinha participado da catequese, da crisma,
mas tinha desaparecido um pouco, né? E Deus escolheu exatamente uma pessoa para me chamar, uma pessoa que eu não me dava muito bem com ela. Eu estava aqui uma tarde e ela chegou e me convidou a ir a participar do grupo de jovens. E eu fui participar. Assim, não gostando muito, mas fui. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a música que estava cantando era uma música de Padre Zezinho, aquela. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste. E eu cheguei, era até uma vitrolinha que estava lá no som, no cantinho, né, com aquele som. E aquela música foi me cativando, me cativando, né? E fiquei, continuo até hoje, dando minha colaboração. E cada um de nós que estamos aqui neste grupo hoje, que estamos fazendo parte desta formação, como foi esse chamado? Qual foi o instrumento que Deus utilizou para fazer esse chamado para a gente, né? Que cada um pense um pouquinho sobre esse chamado, reflita. Continuando, aí nós temos o símbolo do Conselho Nacional do Laicato no Brasil. Porque cada um de nós que estamos aqui, que respondeu a este chamado, nós podemos não estar fazendo parte deste conselho, né? Podemos até não assim estar bastante informado ainda que exista a nível nacional, a nível regional, a nível de diocese, mas nós somos esse povo de Deus que estamos a caminho. E foi com o Concílio Ecumênico Vaticano II que o leigo e a leiga atingiram a sua maioridade eclesial. O decreto apostólico de Marto sobre o apostolado dos leigos e leigas, ele foi aprovado em 18 de novembro de 1965. Portanto, este ano irá completar 58 anos. E esse documento, ele pede que nós, todos nós, leigos e leigas, possamos corresponder com boa decisão, boa vontade, ânimo, disponibilidade de coração também, a voz que Cristo sempre nos faz, sempre nos convida a participar do seu reino. Vocação, diversidade de dons, né? Porque cada um de nós, nem todos nós somos iguais, nem todos nós temos a mesma caminhada. E nesta caminhada, cada um vai se descobrindo. E nesta descoberta, vai também vendo e percebendo a grande riqueza que nós temos na nossa igreja. Quantas pastorais, quantos movimentos, e cada um vai se identificando, né? Vai se identificando com isso e também vai assumindo, né? Alguns estão lá assumindo, né, no canto, outro na limpeza, outro fazendo parte dos conselhos, conselho econômico, conselho daquilo. Outros vão assumindo, pregando, né, sendo missionários e missionárias. Outros estão mais para participar dos movimentos, né, que tem um carisma próprio. Mas cada um, no seu espaço, vai assumindo esta missão de ser leigo e leiga na vida da igreja. Edmarto, continue. Vale lembrar, isso aí também nós já vimos nas aulas de Lucas e de Ana Neide, eu acho que na de Inês também, eu não participei, mas também nós já refletíamos que as conferências do episcopado latino-americano, partindo das orientações conciliares, das urgências do continente e da prática dos leigos e leigas nas igrejas locais, deram passos significativos em relação à organização dos cristãos leigos e leigas. Para, né, assim, para nos ajudar, nós temos os documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida.
Edmarco, todo cristão é chamado a ser um verdadeiro sujeito eclesial, está no documento de Aparecida, nosso último documento, né? Cuja ação transformadora na igreja e no mundo pode ter diferentes significados ou modos também de organização. Conscientes de sua identidade, vocação, missão e espiritualidade, o cristão leigo e leiga deve participar do planejamento, das decisões e execução da vida eclesial e da vida social, na política, no trabalho, na cultura, na comunicação, na educação. Há um vasto mundo aí para todos nós, né? Nós devemos ocupar esses nossos espaços. E vale lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não devemos ficar fechados somente entre as quatro paredes das nossas igrejas. Até porque, se a gente quer que as coisas mudem, tem que começar primeiramente por nós. Nós já tivemos, a nível de igreja, várias campanhas também que nos ajudaram a refletir sobre o mundo da política, né? Porque voto tem consequências. Aliás, não tem preço, mas tem consequências. Vale lembrar essa última eleição que nós tivemos aí, onde nós tivemos percas seríssimas na questão dos direitos sociais, direitos trabalhistas, com relação à questão das minorias, povos indígenas, negros, né? Então, foi, assim, uma barbárie o que aconteceu, né? E na comunicação também, hoje nós estamos vendo crescentemente o número de ódio, né? Quanto ódio disseminado nas redes sociais, quanta violência, quantas coisas assim que destroem a vida. No Pai Nosso, Victor já nos ajudava, né, a refletir e a lembrar um pouco, né, que nós somos convidados por este Pai a mudar um pouco estas realidades tão excludentes que existem na nossa sociedade. Nós temos o CNLB nacional, regional, as assembleias diocesanas, os CPPs, os conselhos econômicos, as pastorais e movimentos. É um grande caminho a percorrer, meus irmãos e minhas irmãs. E nós temos o documento 105, que é de Marto, que nos fala: cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja e na sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Que é tirado de Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 14, que foi aprovado na 54ª Assembleia da CNBB, que aconteceu lá em Aparecida. E cada um de nós compomos a nossa história, né? Uma história de vida, uma história de caminhada, uma história de perseverança na vida da igreja. E neste momento, a gente quer lembrar um pouco a vida de todos nós que estamos aqui. Cada um com sua missão, cada um com sua tarefa, cada um tendo que se virar nos 30, né, para trabalhar, dar de conta em casa, passar a igreja. E nós queremos lembrar de tantos irmãos e irmãs que nos precederam, que lutaram para que nós pudéssemos conquistar esse espaço de leigos e leigas. E nós, neste momento, lembramos de Inês Gama, nossa coordenadora, a Dalva. Falar nisso, eu não vi a Dalva aqui no grupo hoje, né? Cida, Rejane. Quem foi que disse que eu não estou lhe ouvindo? Ah, tá vendo? Ah, muito bem. Cida. Entrei um pouquinho atrasada, mas estou aqui. Certo, daqui a pouco você fala. Rejane Gaia, Ana Neide, esses meninos também novos que estão chegando aí agora, o Victor, o Lucas,
e tantos outros, né? Valdinete. Quantos irmãos de caminhada nós temos, né? Que nos motiva, nos incentiva a amar, a gostar, a querer entender melhor esse laicato, a brigar por estas formações. Então, é muito bom para a gente tudo isso, né? E agora, nós queremos aquele canto, que é de Padre Zezinho, né? Pela graça de Deus, que nos motiva também, né? Pela graça de Deus, vamos ler juntos. Quem puder abrir aí, por favor, o microfone, vamos ler juntos. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Sou leigo da igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Cristão no mundo, Cristão no mundo, sendo fermento, sendo sal, sendo luz. que faz a massa. Sonho às vezes que sou fermento, que faz a massa melhor. Sou que nem leigo igreja, povo de Deus, Eu disse assim, seja. Edmarco, tu tem essa música aí, Edmarco, para colocar? Edmarco? A cara de Laudelino. Laudelino também, né? Com certeza. Tantos irmãos que nos ajudaram. Eita, Edmarco saiu. Mas, senhora, não, mas nós continuamos aqui. Então, meus irmãos. Ah, voltou Edmarco. Ah, vai colocar a música. Dá para colocar? Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. O caminho que agora eu ando nem sempre é fácil de andar. Mesmo assim sigo caminhando, certo de um dia chegar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Muitas vezes eu me pergunto onde o caminho vai dar, mas ao ver que Jesus vem junto, sigo esse meu caminhar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Sonho às vezes que sou fermento que faz a massa maior. Sou o sal que do alimento torna melhor o sabor. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Outras vezes eu sou pequena réstia de luz. Meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Sou pergunta que Deus responde, mas
mas a resposta sou eu. Sou cidade que não se esconde, eu sou o povo de Deus. Nem que demore, nem na igreja. Pois é, está terminando já, viu, Victor? Daqui a pouco termina, só para concluir. Nós queremos lembrar a todos os nossos irmãos e irmãs que eu queria ainda, tem outra música ainda, né, aquela música Tocando em Frente, né, que ando devagar porque já tive pressa. Muitos de nós, né, já estamos com a caminhada um pouco, né, avançada, outros estão chegando agora nesta caminhada, mas cada um faz parte deste povo de Deus, né, que, através do nosso batismo, queremos assumir o nosso lugar na vida da igreja e queremos pedir força, pedir coragem a Deus, que nos conserve, que nos alimente, né? Nós somos alimentados pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, a ser sal, a ser luz na vida das nossas comunidades, na vida da nossa diocese, na vida do nosso regional, do nosso nacional. Nós estávamos tendo o encontro recentemente agora dos bispos lá em Aparecida, e nós tínhamos 2 representantes do laicato lá. Então, nós estávamos nos sentindo representados por aquelas 2 pessoas que estavam lá participando, né? E, assim, não sei se consegui passar tudo, né? Porque é muita coisa, mas as nossas irmãs da caminhada, neste momento que nós vamos ter agora, com certeza, né? Lembraram de muita coisa. Nós temos muita gente que tem muita experiência, que pode, neste momento que nós vamos ter agora, após o slide, nós vamos abrir um pouco para as falas, para cada um colocar, né? Aquilo que sentiu, fazer sua avaliação também. E lembrando, vocação. Este ano é o ano vocacional também, né? Vocação, graça e missão. Corações ardentes e pés no caminho. Que a gente tem sempre caminho firme e forte em busca deste reino de Deus. E a caminhada, ela sempre vai acontecer. Sempre vai estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo diante de tantos problemas, tantas situações desafiadoras que nós enfrentamos, mas nós sempre estamos aqui, firmes e fortes na nossa caminhada. Muito obrigada e vamos para o nosso momento de partilha. Então, eu reforço o convite da nossa irmã Ana Lúcia e abrimos juntos esse espaço para que quem desejar se expressar, pode ficar à vontade. Vamos lá, povo de Deus. Eu sei que Adalva está levantando a mão. um de cada vez, por favor, tá todo mundo aí, né? Adalva já está com a mão levantada. Boa noite. Quero saudar minha nova presidenta, toda a diretoria, todos os que estão participando, esses fortes, todos moram no meu coração. Mas o que eu quero mesmo é parabenizar a Lúcia pela linda explanação que fez, por sua entonação, pelo sentimento que eu quero passar dessas palavras, a emoção, a sinceridade, a vocação. Ela foi assim, autêntica demais no seu ensinamento. Trouxe uma mensagem muito positiva para todos nós, leigos, isso mesmo que a gente precisa, saber da nossa identidade, quem somos, de onde viemos. Foi muito bom a sua apresentação. Eu gostaria só de pedir assim, a meus colegas, todos meus amigos leigos e leigas, porque eu amo todos vocês, que a gente adquire o apostolado dos leigos, a apostolado actose, que é o documento dos leigos sobre o laicato.
para a gente ler, quando tiver tempo, para a gente se aprofundar mais, para a gente ficar mais seguro nas nossas informações, assim como a Ana e todos os outros que têm se apresentado até agora. Nós estamos nos iniciando essa caminhada, então a leitura desses documentos, como também os 105, são as básicos para a nossa formação. Vamos continuar firme nesse curso, que está sendo maravilhoso. Eu fico animada demais quando eu vejo tantos leigos participando, é sinal de que o nosso laicado está no caminho certo e que nós precisamos, gente, com toda a nossa força de vontade, fazer com que o laicado se torne, de fato, um organismo de representação de conhecimento em todo o nosso Brasil. Vamos lutar para que no nosso regional, cada vez mais, ele se firme e a gente sinta o orgulho de dizer que nós estamos fazendo com que o laicado, de fato, cumpra a sua missão neste mundo. Obrigada a todos, no mais profundo do meu coração. Que felicidade ver vocês todos, leigos e leigas. Para mim é uma emoção muito grande. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Victor? Está fechado. Vou passar a minha vez para a Inês. Fala depois. Certo. Obrigada, Victor, pela sua gentileza. Mas eu não poderia deixar de parabenizar a minha amiga, Ana Lúcia. Né? Você é gente da gente, você é povo, sabe? Você é pé no chão, você fala de uma forma verdadeira, de uma forma simples, de uma forma que realmente você consegue passar para as pessoas aquilo que você é, essa vocação que você tem e aquilo que você aprendeu. É isso que nós estamos realmente precisando neste encontro. É que a gente ouça, né? Que sejamos ousados em realmente nos mostrar, né? Sair dos bastidores e colocar em prática, né, essa nossa caminhada com a vocação que Deus nos deu, porque cada pessoa tem um jeito próprio, né? É uma receita única, Deus não repetiu receita, e são pessoas assim, corajosas como você, verdadeiras, simples, que conseguem chegar ao coração das pessoas. Parabéns, viu, Ana Lúcia? Você realmente é uma pessoa pé no chão. Estamos juntas, irmãs. Da sua simplicidade e de tudo do resgate que você fez, né? Das mulheres, das profetisas, que realmente nos antecederam, mas você passou do seu jeito. Isso é o que vale para nós, sabe? Muito obrigada, aprendi bastante. Lhe digo isso de coração, porque cada pessoa deixa um pedacinho de nós, né? E cada palavra que a gente recebe de apoio, né? E a gente cresce, né? Obrigada, viu? Um cheiro bem grande no coração. Obrigada também, estamos juntas, viu, irmã? Vai, Silvânia. Menina, a vida está bem cavalheiro hoje, né? Também, se não quiser. Exemplo, exemplo. Boa noite a todos, né? Eu gostei muito, viu, Ana Lúcia? E assim, Inês roubou um pouco da minha palavra, das minhas palavras. Quando eu vi você falar dos chamados, né? Que teve aí o chamado de Abraão, e citou as mulheres, né? Como Miriam, né? Ruth, aí veio aí Nossa Senhora Maria. Então, assim, esses exemplos, né, de chamado, porque o chamado a vocação, um chamado à vida. E essas mulheres são exemplos muito grandes, né? Nossa Senhora, uma grande leiga aí nos dando esse exemplo. Então, assim, o que eu tenho a pedir a Deus no momento agora
é que possamos, nós, leigos e leigas aqui, que nós possamos seguir esses exemplos de vocação que a gente acabou de ver aí, que você nos colocou, nos apresentou, né? Maravilhoso essa citação desse chamado destas mulheres e muitos homens, né? E quantos já morreram por conta desse chamado? Quantas? Aqui na nossa diocese, a gente pode lembrar muito bem, uma dessas mulheres foi Margarida Maria Alves, né? De uma vocação, um chamado, uma determinação, uma coragem de poucos, né? Uma coragem de poucos. Então, assim, gratidão a você pelas colocações, pela sua fala, muito rica, palavras muito ricas, e com certeza ficou muito aprendizado para nós, né? Só esse destaque. Pronto, Vitor, cedo a palavra a Vossa Senhoria. Muito obrigada. Eita, Victor. Alguém mais deseja que este cavalheiro passe a vez? Vamos lá, pessoal. Esse é um momento de partilha. Fiquem à vontade. Eu sei que tem gente que está querendo escutar. Depois que escutou o nome de tantas mulheres guerreiras, tantas mulheres, né? Ficou até... Agora a gente dá vez aos homens. Cadê os homens, além de mim? Cadê os homens? Eu sei que tem mais homens aqui. Bom, se desejarem... Só falar um pouquinho. Ela tem um novo jeito de chamar também, viu? Ela pega na mão e sai levando. Não é só no ouvido, não. Nós trabalhamos juntas aqui na paróquia, sabe? Aí é por isso que ela está falando isso, ela está dizendo isso. Pois é. Tem mais? Foi muito bem, dá para perceber, né? As semelhanças. Pois é, essa sua aula... Não, pode falar, Vitor, agora. Essa sua aula foi notável e não vai ser esquecida justamente por da presença das mulheres. Essa descoberta da vocação das mulheres na Bíblia. A gente vai ficar querendo exemplo para nós na Bíblia e da vocação das mulheres da Bíblia. Nós também queremos... Pois é. Pois é, nós temos uma força, Adalva, nós temos uma força que muitas vezes a gente não conhece essa força que nós temos, né? E através da nossa vida, do nosso testemunho, a gente pode chegar até outras pessoas, não é isso? Com toda certeza. Então. Alaete, meu irmão, quer falar alguma coisa? Estou lhe vendo aqui. Boa noite a todos. Sim. Esse chamado de Deus é muito importante na nossa vida, né? Às vezes, a timidez, o medo de falar, eu não sei falar, eu não sei me pronunciar, tantas coisas que nos envolvem, que às vezes nos impede da gente receber esse chamado e aceitar na nossa vida, né? Assim como também no início, Maria ficou um pouco com o pé atrás para aceitar o chamado, né? Mas quando essa palavra de Deus, ela nos envolve, ela vai nos jogando na temática daquele contexto que a gente vai vivendo, é muito importante na nossa vida, né? Eu era muito tímido para falar, e ainda sou, né? Às vezes, quando eu vou fazer celebrações, que tem muita gente na igreja, dá um friozinho na barriga, mas quando a palavra de Deus ela vai envolvendo, a gente vai perdendo essa timidez e a gente vai vendo também que é necessário, né? O chamado de Deus é importante na nossa vida. A gente vai vendo que é necessário, a gente vai vendo que é importante a gente pronunciar a palavra de Deus e levar a todos os cristãos, aqueles que aceitam, né? E também aqueles que às vezes rejeitam a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus ela veio para todos. Mas uma das grandes coisas que ainda nos impede alguns leigos de pronunciar a palavra de Deus é a timidez, né? O medo. Né? Às vezes o medo de errar também, porque é uma grande responsabilidade que a gente carrega, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas o Espírito Santo ele vai nos conduzindo no dia a dia e a gente vai perdendo esse medo, vai perdendo essa timidez até chegar
a gente falar coisas que, às vezes, também nos envolvem no Espírito Santo, quando a gente vai aceitando ele, e a gente vai caminhando e anunciando essa palavra, né? Que sai do coração, a gente pronuncia. Muito bom, irmão. Muito obrigada. Alexandro? Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sou Alexandre da Paróquia de Cabrobó, Diocese de Salgueiro, Pernambuco. Oi! É muito bom esse momento. Infelizmente, dos encontros anteriores não pude participar devido a algumas atividades, mas graças a Deus hoje estou participando, mesmo aqui deitado numa cama doente, mas estou conseguindo participar, né? Muito bom, gostei bastante da explanação de nossa irmã Ana Lúcia, né? Foi muito bom, tá de parabéns. Em relação ao chamado de Deus, né? Essa missão que Deus nos dá, né? É algo tão bom, tão gostoso, que por mais que a gente queira sair, mas sempre Deus nos puxa, nos chama para a gente poder permanecer, né? Como o nosso irmão agora acabou de falar sobre a timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu tinha o maior medo de falar em público, falar com as pessoas, mas depois do engajamento na comunidade, fui engajando no grupo de jovens, né? Foi o que me fez a ser um grande leigo, né? Ser uma pessoa muito participativa na vida da igreja, através do grupo jovem, né? E, enfim, fui me engajando não só na comunidade, mas também na vida da paróquia, como coordenador de juventude na paróquia, né? E graças a Deus, essa missão que Deus nos dá, a gente agarra com muita força, né? Como eu falei, né? Às vezes até a gente sente um pouco cansado, dá aquela vontade de sair, né? Mas a vontade é tão grande, o desejo de estar serviço de Deus é tão grande que a gente, né, não desiste, nem deixa de caminhar, nessa missão que é tão boa, tão maravilhosa, que é estar ao lado das cores de Deus e pregando, levando a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Só isso. Obrigada, Alex. Saúde para você, viu? Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Saúde. Bom, eu primeiro Amém. vou justificar, né, o porquê de ser cavaleiro. Primeiro, porque a gente tem que ser mesmo, né? Segundo, porque eu já estou aqui como mediador, já dei uma palavra. Então, se assim eu fiz, eu preciso abrir espaço para os irmãos e as irmãs se colocarem também. Em reuniões em que a maioria, eu já disse isso aqui, em reuniões em que a maioria é de mulheres, nós homens costumamos ouvi-las, não é assim? Então, as mulheres compõem a metade da humanidade e, como se isso já não fosse muito, são ou mãe ou irmãs da outra metade, né? Então, a maioria é das mulheres mesmo. Elas têm mais que ocupar esse espaço. Ana Lúcia, eu tenho uns parentes de mais idade na minha família que costumam dizer que quando um homem e uma mulher são bons, eles dizem que são meninos ou meninas sabidos. Então, eu vou assumir a fala deles para dizer que você é uma menina sabida e que hoje a gente foi contemplado por uma formação de uma linguagem muito simples, muito precisa e muito objetiva em relação a essa dimensão que é muito importante para a vida do leigo e da leiga, que é a dimensão da vocação. Então, você cumpre muito bem a formação de hoje, que a gente vai dar seguimento nos próximos encontros. Eu estava lembrando aqui de um profeta lá do Antigo Testamento, chamado Oséias. E no capítulo 4, versículo 6, Deus, por meio do profeta Oséias, afirma que o seu povo perece por falta de conhecimento. Isso não pode valer para 47 pessoas, leigos e leigas, que estão aqui, quase 9 horas da noite,
acompanhando esse momento rico de formação. E pode valer para outros leigos e leigas, eram 56 ao todo na reunião, que aproveitam o seu tempo para se dedicar à formação e para reforçar todas as suas dimensões, inclusive a dimensão da vocação. Então, que a gente possa cada vez mais reforçar isso em nós, né? E não deixar que os nossos irmãos e irmãs pereçam por falta de conhecimento. Conhecimento é importante entre nós, cristãos e cristãs, batizados e batizadas ainda mais. Aqui a irmã está dizendo que foram 57, é verdade, tem mais uma pessoa. E é isso, parabéns pela sua formação, pela formação que você facilitou. Eu devo dizer que a gente vai dar seguimento no dia 23, a gente vai dar seguimento à formação sobre vocação. E o nosso próximo encontro é no dia 23, já na semana que vem, já na próxima terça, com Inês sendo a facilitadora e a Cida a mediadora. Por hora é o que eu tenho para colocar. Alguém mais quer se expressar? Aproveite a oportunidade. Se não, eu passo a vez para Ana Lúcia fazer suas considerações em relação a tudo que foi posto aqui. Em seguida, passo a palavra a Inês. Acho que tem a Elizabeth aqui, que quer se expressar. Pode falar, minha irmã. Sou da Diocese de Palmeira dos Índios, Victor. Nós somos irmãos. Que prazer ver Palmeira dos Índios aqui. E fico muito feliz, muito, Ana Lúcia, com as suas palavras simples. É isso que eu e muitas de nossas irmãs e outras pessoas que nós temos de comunidade, que são pessoas de pé do chão, que querem ouvir essas palavras simples, sinceras. Quando você estava falando daquelas mulheres que nos falaram de coragem, que elas que nos dão exemplo, e a Nossa Senhora, eu estava sentindo que elas estavam aqui, nós seguindo ela com a simplicidade, que daquela época, e parece que estão hoje aqui pertinho de nós. Foi muito bom. Que Deus te abençoe, abençoe todos nós. O meu chamado, lembro quando uma senhora, ela já faleceu, chegou pertinho de mim e disse: vamos fazer parte do apostolado, que já só tem idosos. E eu temia, com medo. Como que eu vou fazer parte? Não sei, tinha medo. Teve um aí que o senhor falou que quando a primeira vez que foi falar, tremia, eu também tremia. Fiquei nervosa. Mas eu agradeço primeiro a Deus pelo chamado e essa senhora que me colocou. Há quase 30 anos que ela me convidou, eu entrei no apostolado do Sagrado Coração de Jesus, depois a Legião, e era muito tímida. Eu não andava falando assim que eu estou agora. Ai, Maria, tenho medo. Uma vez me convidaram para fazer uma leitura e eu parecia uma vara. Aí cheguei outra colega de gravar que eu não consigo não falar. E hoje coordeno 100 peregrinas aqui na minha cidade, do jeitinho que eu sei, com a linguagem simples, porque tem pessoas da cidade, tem pessoas da comunidade, pessoas que não são nem... tem umas que não sabem nem ler, mas sabem falar do amor de Deus, que isso que é o importante. Transmite no olhar. Não são palavras bonitas, são palavras simples e verdadeiras. Eu amo a minha missão e fico muito feliz em participar aqui com vocês e sentir a sinceridade, a simplicidade nas palavras de Ana Lúcia e de todos. A menina também que fez é Inês, que já passou muito bem, viu? Ela nos dá uma força, passa uma energia, e é isso que a gente quer. Essa força, essa simplicidade,
a simplicidade de Maria, a generosidade, a união. E Maria é o espelho. E foi uma mulher tão simples, que nós também sejamos simples e verdadeira nas palavras, no gesto, para levar a muita gente que está precisando, viu? Há muita gente, sim, precisando de ouvir falar do amor de Deus sincero, olhando no fundo do olhinho de cada um. Uma boa noite, Ana Lúcia, boa noite a todos. Fico muito feliz de participar desse Encontros de Leigos com vocês. Victor, no próximo sábado, estarei participando do encontro do Movimento Mãe Rainha, aí em Palmeira dos Índios. E vamos em frente. Deus nos abençoe. Parabéns, Amém. Ana. Amém. Obrigada a todos vocês. Parabéns, querida. Foi linda a sua fala. Tá ok. A Laete, se eu não me engano, ainda quer falar. Levanta a mão de novo. Só uma pequena fala. Eu queria complementar um pouco a fala do nosso irmão aí que está acamado, esqueci o nome dele agora. Victor. E ele falou, né? Alexandre. Isso, Alexandre, que ele falou nos jovens, né? A importância dos jovens. Eu também, no meu chamado, recebi no grupo de jovens aos 12 anos. E a gente vê a necessidade de trabalhar o leigo jovem, né? A necessidade é grande, porque essa sementinha ela vai ser implantada e aos poucos ela vai germinar, então é muito importante, né? Eu queria dizer também que eu sou daqui de Nazaré, da Diocese de Nazaré, Pernambuco, e é um prazer estar participando com todos vocês. Muito importante esse curso, muito bom. Era só essa fala minha. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, e em especial o pessoal daqui da Diocese de Salgueiro, Niselaide, Alexandro, Cira, meu irmão Edmarco de caminhada, nós trabalhamos juntos, né? Sempre estamos aí, parceiros em tudo, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, estamos caminhando, e lembrar a todos, né? Que é a missão de todos nós, Deus chama e quer ouvir a nossa voz. Que cada um possa, neste momento, gritar o seu nome para Deus e se colocar à disposição e dizer, estou aqui, Senhor. Faça-se de mim o que o Senhor quiser, né? Transforma a nossa vida, as nossas ações. Estamos aqui para construir o reino de Deus. Amém? Boa noite a todos. Até o próximo encontro. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau. Boa noite, querida. Meu abraço, viu, amiga? Meu abraço também, Dalva. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Um beijo bem grande no coração de todos. A Dalva, querida, Boa o cheiro. noite, um abraço Elizabeth, a todas. estou encantada Parabéns, com a Ana sua Lúcia. fala, Elizabeth. Elizabeth com Ana Lúcia. Boa noite, pessoal. Tchau, Cida. Tchau, Cida. Oi, Tchau, Cida. Beijo. Manda beijo. Meus carinha. Um cheiro bem grande. Cheiro bem grande, minha querida. Como é que está a organização nacional? Está tudo bom? Está Tudo caminhando, né? Caminhando como Deus quer. Acredito que está maravilhoso. Tudo de acordo com a vontade dele, né? Com a ajuda de todos. O senhor tem que dispor, viu? É? O senhor tem que dispor. Não deu para escutar. Pois é, foi ótimo encontro. Graças a Deus, nosso regional está caminhando. Este curso está sendo uma maravilha. Está nos deixando assim, bastante animados. É uma coisa maravilhosa, é um estímulo muito grande. E isso é o que nos dá a força para a gente cada vez mais caminhar, ter coragem, ter condição e saber que não foi em vão que Deus nos deu essa vocação. Vamos lá, que Deus conta conosco.
Com certeza, amiga. Boa noite. Eu desistirei ele ouvir, com toda certeza. Beijo. Para fechar a sala, falta a Patrícia, Miriam, Maria Lúcia, Maria das Dores, que não fechou ainda. Oi, Inês, estou chegando em casa, viu? Quando eu chegar aí, eu finalizo. Não, é porque eu não falei com você para a gente ter um papinho depois de todos saírem. Não, é isso mesmo. Um minutinho eu estou chegando em casa e eu posso retirar as pessoas que ainda estão. Tá bom. Quando tu sair, vira o saco do lixo, viu?